Recentemente, quando eu estive visitando um parceiro na Suíça, eles me mostraram um projeto de uma impressora imprimindo um tênis inteiro. Tem coisas que o Bruno comentou que, na verdade, a gente acredita que talvez a Altus seja pioneira. Quando entrei na Altus, eu recebi um PC de 4.77 MHz, né? Com 1 MB de memória, né? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Jornada de 40 anos da Altus. Aqui quem fala é o Felipe Fernandes, do marketing. Tem ao meu lado a Reni Villamil na produção. E hoje vamos falar sobre inovação, um dos valores mais importantes na Altus, e como ela está presente nos produtos e soluções desenvolvidos nessas 4 décadas de história. Para esse papo, tenho aqui comigo o Osmar Bruni, projetista de produtos e sistemas do P&D, o Rafael Lima, gerente de P&D para novos negócios, e o Augusto Hafmeister, gerente de marketing e suporte técnico. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Bruni, tu que está há mais tempo, quer começar te apresentando, falando um pouco da tua trajetória aqui na Altus, para o pessoal que ainda não te conhece, acredito que são poucos, mas que ainda não te conhece aqui na empresa. Eu sou Osmar Bruni, entrei na Altus em agosto de 1988, no P&D na época, que na verdade não tinha esse nome antes, se chamava DCN, Departamento de Comando Numérico, que era um dos 2 ramos do P&D, também tinha o Departamento de Controladores Programáveis. A minha missão inicial foi justamente trabalhar em comando numérico destro, que foi um dos produtos que começou lá em 86, mais ou menos, e eu entrei para fazer mais uma versão lá de retífica, né? Eu fiquei assim nesse setor aí de comando numérico por uns 5 anos, quase que dedicado, 4 anos, né? Dedicado exclusivamente ao comando numérico, e depois eu comecei já a migrar mais para PLC também, para o controlador programável. Daí o DCN e o DCP se fundiram, né, também, e viraram o P&D, né? E aí eu comecei então a trabalhar com... Depois eu passei um tempo também na engenharia, voltei para P&D, fui para engenharia, fiz várias alternâncias entre engenharia e P&D. Basicamente eu atuei sempre na área técnica, né? Eu nunca fui muito fã da área administrativa, né? Não era o meu talento, sempre foi na área técnica. Houve tentativas na área administrativa, até executei algumas tarefas nessa área, mas eu sempre tive minha preferência pessoal pela área técnica e assim se mantém até hoje, né? Teu chão é o bit byte daí. Meu chão é o bit byte, definição de produtos, é isso aí. Não me falha a matemática, são quantos anos de Altus? Agora em agosto, então vão ser 34. 34, Bruno. Entrou na infância da Altus ainda. Entrou com que idade você tinha, Bruno? Eu tinha 27 anos quando entrei na Altus. Eu estava acabando o meu mestrado em ciência da computação. A Altus, por assim dizer, foi o meu terceiro emprego, assim, de carteira assinada, né? Antes disso, eu tinha sido, acho que, professor da PUC por 1 ano. Eu tinha também trabalhado 1 ano e meio numa outra empresa de automação de testes, né? E Altus foi, assim, o meu terceiro emprego. E desde lá eu tô aqui. Mais tempo de Altus do que sem Altus hoje, então. É mais do que meia vida na Altus aí. Praticamente o mesmo tempo de que o Lima tem de vida. Que idade tem Lima hoje? Tem 40. 40, praticamente, né? Essa parte a gente corta, né? Não tem problema, só pra comentar. Mas é mais tempo do que eu tenho de vida. Mais tempo que eu tenho de vida. É verdade. Tu, Lima, quer contar um pouco da tua história, da trajetória na Altus pra gente? Sim, eu entrei na Altus. Na verdade, a relação tem algumas fases aí, mas eu comecei a trabalhar com a Altus em 2002. Na verdade, eu era funcionário da FAURGS em um projeto de inovação da Altus. Então, eu fui funcionário da FAURGS durante 4 ou 5 anos, se eu não me engano, até 2006 ou 2007. Comecei nesse projeto no P&D. Sempre trabalhei no P&D, diferentes cargos, mas sempre no P&D. Eu comecei fazendo desenvolvimento de software embarcado, programação basicamente em Assembly. A primeira tarefa que eu tive foi desenvolver um módulo F de comunicação ao Net1, o F-Mestre. Né? Então foi o primeiro desenvolvimento aí que eu fiz para a série ponto. Era ainda CPUs 3x45. Então faz bastante tempo isso. Trabalhei bastante tempo, 5, 6 anos, fazendo desenvolvimento de software embarcado. E aí depois, com o passar do tempo, eu fui para outro projeto, também outro projeto de inovação da Altus, aí com a Unicinos.
Aí fui funcionário da Unicinos durante algum tempo no projeto. E desde 2010, aí sim eu sou funcionário da Altus. Já fui coordenador de projetos, gerente de P&D. Durante muito tempo eu era o responsável como gerente pelo desenvolvimento do Master Tool. E desde 2020 eu sou responsável pelos novos negócios aí dentro do P&D, buscar novas tecnologias para aplicar para novos negócios e desenvolver novos sistemas para preparar a Altus aí para os próximos 40 anos, quem sabe. Sim. Em X35 para mim é carro, né? Mas é quase 20 anos de Altus então aqui com a gente. Eu não falou de X35? 3X45. Me enrolei com os números. CPU, PO 3X45. 3X45. Nem sei, não tenho nem ideia do que seja. Mas pelo jeito que tu falou, parece tempo também, né, Lima? É bastante tempo. É a primeira CPU da família Ponto. Primeira CPU da família. Quando eu entrei na Altus, a gente estava lançando a primeira CPU da série Ponto, porque a série Ponto, quando ela foi desenvolvida, ela primeiro, a gente precisou desenvolver as cabeças, né, as cabeças Profibus, que era a demanda que a gente tinha de mercado, e aí depois, em cima da mesma plataforma, a gente desenvolveu as CPUs, né, os PLCs da série Ponto, aí, usando os mesmos módulos de I/O que já eram usados nas cabeças. E agora o Augusto, que é o mais novinho, na verdade, na mesa, não de Altus, mas de vida. Um pouco da trajetória para nós, Augusto, por favor. Eu entrei na Altus em 2 de janeiro de 2008. Comecei na parte de P&D. Altus foi o meu primeiro estágio, digamos assim, obrigatório. Depois, o meu primeiro emprego formal, meu único emprego na carteira de trabalho, digamos assim, né? Inicialmente, trabalhei na engenharia de testes, né? Então, setor que desenvolve as gigas ali para testar todos os produtos na fabricação. Depois, eu fui efetivado como projetista de hardware. Trabalhei em alguns projetos como a maleta Dudu, algumas revisões de placa ali para deixar mais robustos os analógicos do ponto. E por último, eu trabalhei na série Hadron X-Storm, né, no desenvolvimento da fonte de alimentação. Depois surgiu uma oportunidade na área mais de marketing da empresa. Para mim ainda era muito novidade, né? Tipo, eu trabalhei sempre na parte técnica, minha formação é na área de exatas. Mas surgiu essa oportunidade, falei com algumas pessoas na época, elas me explicaram assim, que não era um marketing de publicidade e comunicação, mas um marketing de produtos, na parte de entender o mercado, né, que a Altus estava inserida e trabalhar isso, ajudar também em suporte técnico, área comercial. Passei por um processo seletivo interno, né, e consegui entrar, digamos, nessa área, né. Isso foi no final de 2012. Então já fazem quase 10 anos que eu estou inserido nesse meio aí de marketing. Em paralelo, fui recebendo, digamos, novas oportunidades dentro da empresa e hoje, então, sou responsável não só pelo marketing, né, mas também pelas áreas de suporte técnico e parte de propostas complexas. Beleza. Então, já que a gente está aqui com pessoas que já rodaram muito pela empresa em si, alguns pela mesma área, mas em projetos diferentes e sempre envolvendo inovação, tanto técnica quanto em questões de mercado em si, eu queria começar por uma pergunta básica, que é a gente poder definir o que é inovação. Para vocês, o que é a inovação? A inovação, então, ela não significa necessariamente você criar um produto novo que ninguém tenha criado no passado, mas também pode ser quanto ao método que tu desenvolve, o ambiente que você está, você se adaptar, né? Ser competitivo, né? A Altus, então, surgiu em 1982 e até quando eu entrei em 1988, nós tínhamos, assim, no Brasil, uma proteção, né, que se chamava reserva do mercado, que dava uma certa garantia para as empresas, mas para a Altus, assim, nunca foi tão fácil assim como, por exemplo, para os fabricantes de computadores, dos PCs, né? Basicamente, eles copiavam um negócio e revendiam, estava tranquilo, né? Mas a Altus sempre teve concorrentes no Brasil meio que disfarçados, com outros nomes. A Altus sempre teve, então, um papel de criação nos seus produtos. Não era uma simples cópia, né, dos produtos lá de fora. Na né? época existiam outras empresas de automação também, né, que faziam a mesma coisa que a Altus fazia no Brasil. Basicamente, eram empresas de fachada, assim, digamos assim, que fabricavam produtos de multinacionais com nomes nacionais. Para driblar, digamos assim, a reserva de informática. Não né? era um desenvolvimento
próprio nacional. Exatamente. Já recebiam, digamos, os esquemas elétricos e o código-fonte de software lá das matrizes dessas empresas fora do país e simplesmente vendiam aqui com outros nomes. Não aparecia o nome dos concorrentes que a gente bem conhece hoje. Por isso que a gente se tornou forte, porque a gente teve que criar. Eu lembro o que aconteceu com as empresas que simplesmente clonavam os IBMs PC. Assim que o Collor terminou com a reserva de informática ou diminuiu, essas empresas desapareceram. Uma curiosidade que eu ia dizer, até meados dos anos 2000, nós ainda usávamos uma mesma parte do código-fonte das CPUs do primeiro controlador da Altus. Então tinha lá digamos, o DNA do primeiro controlador da Altus. Passou durante 30 anos, mais ou menos, dentro das CPUs, porque era uma tabela, basicamente, que fazia o processamento da grade do ladder, né? Então, o ladder do Master Tool, e tinha um tratamento essa tabela dentro do código. Então, durante anos, a gente foi usando em assembly essa mesma tabela aí para tratar. Eu queria também complementar um negócio que o Bruno estava falando sobre inovação, e um aspecto importante que tem que citar quando se fala de inovação é que só existe inovação quando se tem resultado econômico. Mesmo que a Altus desenvolvesse a sua própria tecnologia, funcionasse muito bem, fosse tão boa ou melhor que a dos concorrentes, a Altus só fez inovação e as empresas só fazem inovação quando alcançam um resultado econômico. Senão é simplesmente invenção. Eu posso desenvolver algo que é uma invenção que eu faço. No momento que ela tem resultado econômico, é aí que acontece a inovação. É só nesse momento que a gente pode dizer que, de fato, está acontecendo inovação. Sim, e a gente pode dizer que a inovação que a Altus fez, o desenvolvimento tecnológico que a Altus teve durante esses anos, deu esse resultado econômico, porque estamos aí até hoje, né? 40 anos não é qualquer empresa no Brasil que chega a 40 anos de vida, né? Exatamente. Importante destacar, assim, que nem o Bruno comentou, o mercado de tecnologia no Brasil ele é muito difícil para as empresas que desenvolvem localmente. E se você não tem, nos valores da empresa presente essa inovação constante, é muito difícil de competir, que nem a Altus compete com empresas multinacionais, empresas centenárias, que tem um portfólio muito grande, né? Consegue entrar em várias áreas diferentes que a gente, com os nossos braços aí, às vezes curtos, né, a gente não consegue. Então, você precisa ter muita criatividade naquilo que você é bom, o seu core business. Então, essa inovação, ela é muito importante, estar dentro na presença do DNA da empresa, né? Isso que está levando a Altus aí para mais anos. Como funciona o processo de inovação hoje na Altus? Qual é a área que é responsável e como funciona esse processo realmente? Existem diversos fóruns, mas um bem tradicional nosso. A gente tem reuniões mensais que participam membros da comercial, coordenadores de projetos, gerentes do P&D, pessoal de suporte, fábrica, enfim, pessoas muito chaves dentro dos principais processos da Altus, onde a gente traz várias demandas, né? Principalmente a comercial, né? Traz várias demandas de mercado, demandas que eles observam nas visitas comerciais, observam também em feiras, né? Em eventos. O time de marketing também em conjunto nas pesquisas, no acompanhamento do mercado, dos concorrentes para ver o que está surgindo. Então, se traz diversas demandas para esse fórum. A partir dali, se tem assuntos chaves que a gente julga importante, a gente tem produção de um estudo um pouco mais elaborado, que seria uma análise de viabilidade e desenvolvimento de produto, onde se traz a projeção de vendas, qual que é o custo, investimento para fazer aquele produto, e com base nessas informações se calcula então indicadores de projeto, né? Porque para apresentar para a diretoria financeira, do nosso diretor executivo, ele quer saber os números, né? Digamos, eu tenho aquela inovação, é algo importante de mercado, mas quanto aquilo vai trazer de negócios para a empresa, né? Como um todo. Então, a gente tem a análise de viabilidade e desenvolvimento de produto, onde se calcula esses indicadores de projetos. Com base nisso, volta de novo para o mesmo fórum ali, né? Se apresenta, sempre se elege uma pessoa como responsável, né, por consolidar todos esses números. Uma vez que é analisado, existem revisões no meio disso, pode ser que a pessoa volta de novo para pesquisa, para análise, para reformular aqueles números, que muitas vezes não é só um produto específico, mas o quanto que ele leva a mais de venda junto com ele. E uma vez que isso é aprovado, vai depois para a parte de desenvolvimento de uma EP, que é a especificação do projeto. Daí realmente entra no bit, no byte, do que vai ser aquele produto, se cria ali um cronograma, enfim, né? E se dá início ao desenvolvimento do projeto. Mas esse fórum, então, é um dos que eu vejo assim como mais fortes dentro da empresa para ter aquela periodicidade, né? A garantia de que a gente sempre ali vai conversar sobre assuntos de inovação, de portfólio de produtos e também soluções. E dentro do P&D, como é que funciona o processo de inovação?
Boa parte do trabalho de inovação dentro do P&D é driveado por isso que o Augusto acabou de comentar, desenvolver uma especificação e seguir isso. Mas, além disso, bom, a Altus nasceu dentro da universidade, né? Então, os fundadores da Altus vieram da universidade e criaram essa cultura de trabalhar com a universidade. Eu mesmo citei, eu fui funcionário da fundação da URGS e da Unicinos durante algum tempo em alguns projetos. Temos essa veia de buscar parcerias, usando o termo certo, de fazer inovação aberta, ou seja, de não inovar só olhando para o nosso umbigo, só olhando para dentro, olhar para fora. Ao longo dos anos, aí, nós trabalhamos com diversas universidades em todo o Brasil, não só também no Rio Grande do Sul. Mas não só universidades, desenvolver em conjunto com outras empresas. E mais recentemente também a gente tem tido a oportunidade de trabalhar com startups. Quer dizer, não só trabalhar com empresas do mesmo porte, empresas maiores, empresas menores, mas pequenos negócios que estão surgindo, porque é ali que às vezes aparece a oportunidade de uma inovação, uma ideia que a gente pode tentar trabalhar junto e ajudar essa empresa a alavancar esse negócio, a transformar isso numa inovação. Esse é realmente o conceito de inovação aberta. E se nós começamos a fazer um mapa da rede de parceiros da Altus, a gente vai ver que isso se transforma num mapa muito grande, porque nós temos parceiros em todos os estados, de diferentes tamanhos e até mesmo parceiros internacionais. A Altus é uma empresa internacional, tem diversos parceiros já no exterior, seja parceiros comerciais, parceiros de projetos, parceiros de desenvolvimento. Então, é assim que a gente trabalha, compartilhando com esses parceiros, olhando para fora para atender as demandas que a gente enxerga no nosso mercado e para expandir também o nosso mercado de atuação. Apesar da Altus ter 40 anos, ser uma empresa muito madura, a gente domina o core business do nosso negócio, né? É muito importante que a gente esteja atento a tudo que envolve o mercado, muitas coisas que das startups que a gente trabalha são de mercados completamente diferentes, mas que a gente tem algum tipo de conexão. Com a indústria 4.0, as coisas estão muito interconectadas, né? É bom estar sempre atento a segmentos diferentes, mercados diferentes, tecnologias diferentes, né? Tu trabalhar com startups tem a oportunidade de usar outros processos, ser mais ágil, ser mais dinâmico, fazer provas de conceito, trabalhar as coisas mais rápido. O conceito que se fala muito hoje em dia é errar rápido, né? Então, faz uma prova de conceito, vê que está errado, errou, ou retrabalha aquilo, ou descarta aquela ideia e vai para uma próxima. Ter essa interação com outras entidades é importante para ter esse dinamismo e conseguir chegar às coisas, aquilo que está se desenvolvendo, aquela tecnologia e inovação. Até porque o nosso processo de P&D ele é muito moldado em cima da qualidade. A gente atende sistemas de alta disponibilidade, né? Sistemas de clientes que não podem parar. Então, existe toda uma estrutura ali de qualidade de projetos que a gente precisa garantir, que às vezes são mais demorados do que uma startup, que a gente, enfim, tem 40 anos, né, desenvolvendo esse processo interno para garantir isso aí. Quando você quer entrar no mercado europeu, no mercado americano, no mercado asiático, eles têm uma série de normas, certificados ali internacionais, que tem todo um processo antes de... Não é só aparecer lá numa documentação técnica um símbolo CE, um símbolo DNV, mas existiu, assim, muitas horas de pesquisa antes disso por pessoas no nosso time de P&D que estudaram para ver requisitos, para ver também não só em P&D, mas também em fabricação de produtos, para ver o que a gente precisaria atender para ter aquele selo ali, aquela aprovação, para que daí sim entrar, né, pisar lá dentro daquele país com o produto. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, aproveitar que a gente tem o Bruni aqui, uma biblioteca de Altus, e a gente falar um pouquinho sobre os primeiros produtos, para a gente entender esse histórico de inovação da empresa, quais foram os primeiros produtos desenvolvidos pela Altus e quais foram os produtos mais inovadores dos primeiros 20, 30 anos da empresa. Eu receio que não seja suficientemente velho para falar dos primeiros produtos, né? Até peguei um livrinho ali para pesquisar, né? Para não dizer bobagem aqui. O primeiro produto parece que foi o AL1000 mesmo, né? Um controlador programável, eu não sei exatamente quantos pontos da I/O, mas ele era com certeza um pequeno porte. Depois acho que teve o AL1512. Para dizer a verdade, nunca cheguei a usar esses produtos, né?
o AL1000, o AL1512. Usei no máximo os módulos da I/O dele, que foram depois reutilizados por muito tempo, ainda ficaram em uso, né? Até os anos 2000 e tanto. Fizemos projetos com esses produtos que nasceram lá naquela época, lá com o AL1512. E depois eu posso falar com um pouco mais de propriedade e conhecimento, né? Que daí quando entrei em 88, comecei a trabalhar no comando médico destro. Ele nasceu um pouquinho antes da minha entrada, acho que em 86. Foi um produto que ele durou ali uns 5, 6 anos, assim, ele vendeu bem. Mas depois as mudanças do rumo do mercado, até da reserva, a reserva do mercado não era só para informática, ela também tinha empecilhos assim para tu importar máquinas, ferramentas, ou seja, o próprio torno, o centro de usinagem, eram geralmente fabricados por fabricantes nacionais, e esses caras compravam o nosso comando médico. No momento que o Collor abriu assim o nosso mercado, começaram a vir máquinas desse tipo, máquinas ferramenta, como se chama, de fora, já com o comando médico embarcado. Então, nesse momento, a Altus percebeu que talvez deveria voltar ao seu talento inicial, né, que era fazer os controladores programáveis. O comando médico foi sendo abandonado a partir lá de 92, 93. Eu mesmo, a partir de 92, ingressei no projeto. Eu era coordenador geral aqui de um projeto que gerou muitos produtos bem interessantes aqui para a Altus que foram vendidos na época para a Refap, a refinaria Alberto Pasqualini, né? Foram em torno de uns 14, 15 produtos, né? A L2002, Rede Ótica, Focus, Bridges, Alnet 2, registro de eventos, toda uma série de produtos para atender uma rede distribuída por fibra ótica lá na refinaria, que em 40 subestações. Mas foi um projeto muito grande que foi feito, onde a gente era fornecedor do hardware inicialmente. Daí a gente começou a botar até um pezinho na área elétrica, porque ali nesse projeto tinha subestações elétricas sendo controladas, né? E eles queriam registro de eventos de 1 milissegundo. Teve uma rede Alnet 2 distribuída entre fibra ótica e cobre, então a gente desenvolveu toda essa tecnologia de fibra ótica. Enfim, foi um projeto bastante desafiador, que dá para se dizer que foi onde a gente botou o pé na Petrobras. A gente forneceu era inicialmente apenas fornecedor dos produtos. Existia uma empresa de engenharia que ia fazer toda a parte de painéis elétricos e integração. Mas aí, por um lance que eu diria que foi de muita sorte, essa empresa de engenharia quebrou. E nós assumimos esse projeto. E isso, efetivamente, quando a gente assumiu o projeto de engenharia, a gente conseguiu contatos, então, com o pessoal de exploração e produção. E mais tarde, ali por 95, 96, a gente conseguiu fornecer para uma plataforma. Aí foi desenvolvido também uma placa muito importante, histórica, o AL2006, que foi a primeira revisão da nossa redundância. Isso aí foi feito pelo meu colega Dirceu, na época lá, e outras pessoas, né? Eu estava nessa época na Refap, mas eu diria que esse projeto da Refap ele foi muito importante porque nos abriu esse caminho para as plataformas de petróleo. E ali começou, então, ali em 95, 96, a nossa estrada aí como fornecedores para a Petrobras de exploração e produção. Basicamente era o core das tecnologias que a gente usa hoje, tanto no setor elétrico quanto em óleo e gás, né, Bruno? Exatamente. E depois esses processadores daí surgiram versões mais novas, o 2003, o 2004, e aí foram surgindo placas novas aí para a área elétrica, para atender redes de comunicação. Aí surgiu o Ethernet, o AL3405, depois a AL3412, a AL3414. Começamos a entrar mais em padrões um pouquinho mais abertos, sair do Alnet 2 e ir para o Modbus. Eu ia comentar antes, Bruno, que o Alnet 2, para quem não conhece, é ainda, né? Ainda existe instalado, uma rede de campo proprietária da Altus, né? Então, nos anos 90, a maioria dos projetos que nós fazíamos usava essas redes proprietárias. Na verdade, era um mote da maioria das empresas, né? Os nossos concorrentes também tinham as suas redes proprietárias e cada um fornecia os produtos com as suas redes proprietárias.
E aí essa época que o Bruno está comentando de mudança, de novas placas, de Ethernet, é quando mesmo antes da Ethernet, mas os padrões abertos passaram a ser mais utilizados, né? Que é o mote hoje, mas foi ali no início dos anos 2000 que aí passou a se utilizar, que a gente fez, aí foi quando eu entrei na Altus, né? Que a gente fez aí os produtos para redes Profibus, desenvolveu depois em 2007, 2008, o HART, protocolo HART para série ponto. Então foi essa mudança aí de padrões proprietários para padrões abertos, foi na virada aí dos anos 2000 essa diferença aí. E o Bruno estava falando de evolução, novas placas, e aí foi quando surgiu, nos anos 2000, nós fizemos aí o AL 2007, que era uma modernização do AL 2006, e depois o AL 2017, que era a terceira geração já da nossa redundância. Era uma outra placa, com um processador mais poderoso, com duas interfaces, né, com link duplo de redundância, né, interface de redundância dupla. Então a gente foi modernizando aí ao longo dos anos, aí isso eu posso falar porque eu participei, a L2017, eu fui um dos projetistas, né, também na época. Então foi um salto aí de tecnologia que nos permitiu entrar em mais plataformas. Outra linha de produto que eu queria destacar também dessa época são os produtos para a área elétrica. Começou em 92 com o AL3130, mas depois a gente fez módulos CBO. A gente também pegou aquele nosso hardware Ethernet da 3414 e começou a fazer produtos como a L3415, L3417 com os protocolos IEC104, DNP3. Fazer alguns protocolos meio proprietários nossos para empresas como a Chess, Paulo Afonso, que foi um projeto muito grande também na época. Enfim, a gente desenvolveu muitos produtos aqui, eu devo estar esquecendo mais da metade deles ainda, né? É interessante que a maior parte dos produtos eram orientados a mercado e aplicações, projetos, né, que a Altus tinha cooptado, assim, né, tipo, tinha ganho, né. Essa questão dos protocolos que eu acho interessante, que nem o Lima comentou. Existia muito esse fechamento, assim, cada fabricante tinha a sua solução, mas isso é uma mudança bem grande no mercado em si, nos dias atuais. E isso orientado muito pelo cliente. O cliente não quis mais ser refém de uma marca. Ele, digamos assim, ele precisava de padrões abertos, então se criaram diversas organizações para discutir esses padrões. Hoje tem muitos protocolos já, quando você fala num protocolo específico que cada empresa tem, né, o cliente já não quer mais ficar só com aquele, ele quer produtos também que sejam multiprotocolos, né, que tenham padrões mais abertos realmente de comunicações, né, e cada fabricante em si ele precisa ter esses padrões, né, enfim, para poder também ser uma alternativa. Sim, a gente falou até agora dos produtos, até ali o começo dos anos 2000, né, meio dos anos 2000, dessa nova geração de produtos, a série Nexus, a série Hardware Storm, o Nexus Express, porque a gente diz que eles são produtos inovadores hoje. Eu acho que dois pontos principais, né? Eu acho não, é fato, né? Na época foram os dois norteadores para nós mudarmos de tecnologia, que era nós precisávamos de mais desempenho nos nossos produtos, desempenho, ou seja, rodar aplicações mais rápidas. E a segunda coisa que nós precisávamos implementar o padrão IEC 61131, que são as linguagens de programação, a parte 3 da norma, que são as linguagens de programação. Nós trabalhávamos só com Ladder, mas o mercado mundial eu já trabalhava com as outras linguagens, ST, IL, SFC e assim por diante. E aí nós tivemos que, para conseguir fazer isso, romper com tudo aquilo que a gente tinha até então. Então foi realmente uma quebra, um antes do Nexto e depois do Nexto, né, que a gente teve ali. Nós tivemos uma primeira incursão com o Duo, então foi o primeiro controlador que nós usamos uma arquitetura de hardware diferente, depois a série Next. E aí, para conseguir ter mais desempenho, nós buscamos novos processadores. E aí se buscou as arquiteturas de processadores que na época eram as que entregavam melhor desempenho, né? Então saímos lá de uma base de um 8051, não era mais um 8051 que a gente usava, era outros processadores, mas ainda tinha aquele legado, como a gente falou, e passamos para processadores ARM, PowerPC e assim por diante.
E para resolver a questão da norma, ao invés de desenvolver, imagina que a gente passou 30 anos desenvolvendo o software de programação e a tecnologia de programação. Nós conseguiríamos fazer isso para entregar um produto novo, então a gente tomou uma decisão de fazer uma parceria com uma empresa que se dedica exclusivamente a fazer isso, a fazer a parte de programação de controladores, que é o CodeSys, e a gente adotou o CodeSys como um padrão para cumprir esse requisito da norma IEC 61131. Então, foi assim, desenvolvendo um hardware mais poderoso, a gente tinha capacidade em casa e com parceiros para fazer esse novo desenvolvimento. Em paralelo, também ter um outro parceiro que nos ajudasse a atingir o objetivo de conseguir atender todas as linguagens de programação da norma. Esse ganho de desempenho, assim, não é pouca coisa. Eu cheguei a fazer algumas medições, assim, de algumas milhares de vezes, né? Por exemplo, antigamente tu fazia um módulo PID lá, levava 5 milissegundos. Depois com o Nexto NX 3030 lá, eu lembro de ter medido 5 microsegundos, então exatamente 1000 vezes mais rápido. O desempenho aumentou absurdamente. E outra coisa que o Gervásio sempre me pedia, me chegou a pedir isso no passado, Bruni, tu tem que fazer um jeito de a gente reaproveitar software. Aí eu simplesmente olhava para ele e dizia, cara, com Ladder e com essa linguagem aqui é impossível. Nós não temos assim os mecanismos, né, de function blocks e de orientação a objetos, etc., que permitem fazer isso. Outro ganho muito importante de adotar essas linguagens de IEC1131, Function Blocks, foi a gente ter possibilidade da nossa engenharia reaproveitar melhor os softwares de aplicação. A nossa engenharia e os nossos clientes também que utilizam, né? É um outro ganho extremamente importante dessas linguagens novas. Interessante também destacar, quando a Altus sempre teve na sua história, digamos assim, aquele desejo, a sua estratégia de ser uma empresa internacional. Mas chegou uma época, assim, na época da série Nexto, né, que os nossos concorrentes já estavam evoluindo a certo ponto que eu não conseguia com os produtos, não teria nem como imaginar vender os produtos que a gente tinha na época fora do país, era muito difícil. Teve também essa questão de ser uma empresa internacional, ter produtos para exportação, né, e também voltando à questão da inovação e das parcerias, né, a Altus foi para o mundo buscar parceiros para desenvolver o seu produto. Cada mercado das suas empresas, enfim, colaborarem para fazer essa família nova, com esses padrões da IEC 61131, né, que o Lima comentou. Então tem tudo isso, assim, né, de querer ter um produto capaz de chegar lá fora e competir com empresas, né, europeias, empresas americanas. E quando nós, na época, olhávamos para a concorrência também, o nosso desempenho era muito superior, né, àquilo que a gente não conseguia fazer até então, que era concorrer em termos de desempenho com os produtos dos concorrentes, a gente passou com esse salto tecnológico aí a conseguir. Queria ver de vocês o que mais de recursos os nossos produtos têm que a gente pode citar agora nesse momento como inovadores. Acho que um dos grandes destaques assim, das nossas novas CPUs é a questão de conectividade. Então a gente desenvolveu o suporte a diversos protocolos. Isso a gente citou ali antes sobre protocolos da área elétrica, protocolos específicos de vários segmentos. Então, cada mercado tem um protocolo que se familiariza, ou que se utiliza mais. Então, a gente acabou trazendo isso, né, essa questão de conectividade para os nossos produtos. Então, hoje a gente tem suporte a principais protocolos de mercado aí, que dominam mais o market share. Pelo menos mais de 90% do mercado, né, de protocolos a gente tem hoje em nossas CPUs, e a gente consegue trabalhar muito bem desde as CPUs de pequeno porte até de grande porte. As novas CPUs que a gente tem trabalhado e que a gente vai lançar, já estão aí digamos, em campanha de lançamento. Elas trazem também alguns novos processadores com performance superior à origem da série Next, como a gente comentou antes, tecnologias de gigabit Ethernet, enfim, para comunicação, questão de virtualização, tem essa questão da convergência entre TI e TA, que isso é uma discussão muito forte no mercado, digamos assim, as suas áreas independentes, né, áreas de automação e TI, mas para ter essa evolução, essa indústria 4.0, você precisa ter produtos que auxiliem nessa convergência. Uma das características assim, desses novos controladores que a gente tem trabalhado é a questão de virtualização, você poder fazer além do tradicional das lógicas ladder, comunicar em protocolos e tal, você começar a entrar no mundo ali do Linux, né? Você instalar aplicativos que fazem outras funções dentro da CPU, do CLP. Fora do Brasil ele já é mais visto, mais utilizado, mas no Brasil, aos poucos,
tá surgindo muitos interessados em fazer esse algo a mais, ter esse edge controller, um controlador de automação que fica bem na borda, consiga processar um alto volume de dados, projetar isso, fazer a parte gráfica de uma forma melhor do que ter um sistema SCADA ou ter uma outra solução de HM fora, né? Então, poder fazer isso também dentro do PLC em si. Ou mesmo para quando está se fazendo processamento na nuvem, tu usa um Edge Controller exatamente para ter algum dispositivo na planta ainda fazendo algum pré-processamento e envie só os dados para a nuvem fazer exibição ou um tratamento mais avançado. Então, tu tem que ter, num determinado momento, dependendo da operação que tu está fazendo, dependendo do que tu está processando, tu não pode colocar tudo na nuvem. Então, tu usa do recurso de ter um Edge Controller para conseguir alcançar esse resultado melhor. Eu ia pegar o gancho também do Augusto de conectividade para falar sobre um projeto que a gente fez aí, está fazendo ainda, com um parceiro, que é o desenvolvimento de um AGV, um veículo guiado, porque o AGV é exatamente o exemplo de conectividade que os nossos produtos têm. Então, a gente usa um controlador para fazer esse controle automatizado de um rebocador elétrico e faz a conexão dele usando CAN, Ethernet IP, MQTT, I/Os também, digitais analógicos, com os sensores que ficam instalados nesse AGV. Então, o AGV precisa de um sensor para guiamento, então a gente comunica com ele por CAN. Ele precisa de um sensor para detectar paradas, etc. A gente usa RFID e usa também comunicação por CAN. A gente tem outros dispositivos, o scanner de segurança que precisa ser instalado para evitar bater numa pessoa ou num obstáculo que fala Ethernet IP. A gente comunica com o sistema que faz controle na nuvem desse AGV por MQTT. Então, tem diversas tecnologias que a gente usa e é o exemplo aí de conectividade aplicado realmente em um produto utilizando os produtos da Altus, né? Então, é bem interessante. A nível das soluções de alta confiabilidade, de redundância, também já estamos aí fazendo umas soluções novas, onde vamos usar um novo processador com ainda mais desempenho do que o NX3030, né? Hoje, as plataformas atuais que a gente tem fornecido têm utilizado o NX3030 como plataforma de redundância. O próximo deve ser o NX3035, um poder de processamento muito maior ainda do que o 3030, né? Capacidade de novas redes de comunicação. Uma delas, né, justamente, é a Profinet como rede de campo, vindo a substituir a antiga solução Profibus, e com uma solução de confiabilidade, que é a Profinet R2, que é uma solução bem inovadora. A gente ainda desconhece outros fabricantes que utilizem a Profinet R2 no mundo ainda, tá? Então, vamos ser os primeiros a implementar. Nesse caso, é a inovação pura mesmo. Embora seja algo regulado e definido perfeitamente pela norma, somos os primeiros a experimentar. Existem as soluções R1 e AC2 que outros competidores têm, mas a R2, ela, digamos, é a melhor de todas elas do ponto de vista de confiabilidade, com maior nível de tolerância a falhas. Então, por isso que a gente optou por ela. Outros pontos de destaque, assim, questão de VPN, acesso remoto, questão de firewall, segurança cibernética, né, incorporada aos nossos produtos, são demandas bem já frequentes dos nossos clientes, não só digamos, do ponto de vista internacional, mas também no Brasil. Tem vários editais já citando essa necessidade de proteger os ambientes industriais contra ataques cibernéticos e também essa necessidade de poder acessar mais frequentemente remotamente esses dispositivos, né? São recursos que hoje você consegue, do ponto de vista de TI da empresa, você consegue com alguns equipamentos externos, mas a nossa ideia agora para esses novos modelos de CPU já ter isso incorporado. Você ter uma VPN para poder acessar remotamente o CLP, lá, a automação, a máquina, o processo do cliente, de uma forma segura. E também, por exemplo, o FTP para coletar arquivos remotamente. A questão de firewall, né? Então, eu consegui determinar quais são os outros dispositivos que vão poder acessar as minhas CPUs. A gente vê ao lado aqui da Altus, enfim, várias empresas do mundo tendo esses problemas com ataques cibernéticos, né? Muitos ainda direcionados para o ponto de vista corporativo, mas que acabam, tem outros exemplos aí também entrando na questão industrial.
porque a gente busca se adiantar ao mercado também, né? E aproveitando que o Lima já citou a GV, uma solução, um sistema novo que a gente está trabalhando, quais são as novas soluções que a gente tem desenvolvido nessa mesma vibe assim, do GV, Lima? Queria citar uma coisa que é interessante também. Nesse ano, 2022, fazem 10 anos que a expressão Indústria 4.0 foi usada pela primeira vez. Foi usada pelo professor Detlef Zuck. Eu ouvi uma palestra dele recentemente quando eu estava no congresso. Por que é interessante? A palestra trouxe isso também. É que as revoluções, as outras revoluções industriais que a gente viveu até então, elas são feitas de fases. Na primeira fase, tu desenvolve novas tecnologias, sem necessariamente aplicar elas. Então, tu está experimentando os conceitos, desenvolvendo mais, aprimorando mais. E tu vai ter novas aplicações mesmo numa segunda fase, que é mais ou menos a época que a gente estima que a gente está vivendo atualmente. O que a gente fez até então? Como eu falei no início, quando eu me apresentei, hoje eu sou responsável por buscar essas tecnologias e por fazer essas experimentações e buscar parceiros que tenham as tecnologias para trabalhar. Então, a gente tem trabalhado internamente com parceiros em IoT, principalmente na parte de localização, RTLS, que é Real Time Location System, para fazer localização de pessoas e ativos em ambientes fechados em tempo real. Já fizemos POC, já estamos em fase de implementação de sistemas realmente usando essa tecnologia. O próprio AGV, né, que foi comentado anteriormente. Nós já trabalhamos com principalmente realidade aumentada em alguns projetos. Aí teve projetos tanto com startups quanto com universidades. A gente teve um projeto durante alguns anos aí com a FURG, a Federal de Rio Grande. E também desenvolvimento de software, ferramentas de software que auxiliem no processo de automação na indústria. Outros softwares que vão além do controlador, do programador do controlador. Também estamos trabalhando com esses conceitos aí de cibersegurança que o Augusto comentou. Então, a gente está bastante preocupado em mapear como é que é o nosso produto hoje, quais são as novas funcionalidades que tem que ser desenvolvidas para estar aderente àquilo que o mercado espera. A gente tem trabalhado com simulação de processos, com análise de dados, com machine learning. Então, vários dos pilares assim a gente tem trabalhado para ver e preparar autos para o futuro. Como eu falei também lá no início, nós enxergamos que essas tecnologias são os pilares para que a gente consiga ter os produtos da autos do futuro. E aí, pegando também o gancho da própria palestra que eu falei do professor Zuck, a gente não sabe se no futuro a automação vai ser do jeito como ela é hoje. E ele mesmo falou que talvez a quinta revolução, a indústria 5.0, aconteça no metaverso. É difícil saber como é que vai ser o produto que faz a automação do futuro. Vai ser um PLC, vai ser um edge controller, vai ser uma outra coisa. A gente ainda não tem essa resposta porque a gente ainda está vivendo estamos em plena revolução, em plena quarta revolução industrial. Todos esses projetos, eles têm parceiros de desenvolvimento e também tem um parceiro cliente que faz a prova de conceito, né, que é a POC ali que o Lima comentou. Isso tá bem dentro da nossa, essência. Bom, Bruno, queria aproveitar a tua experiência desses mais de 30 anos na empresa e perguntar para ti como é que tu vê o processo de desenvolvimento de inovação na época, ali nos anos 80, 90, 2000, como é hoje. Como é que é para ti essa mudança ou como é a diferença para ti? Puxa vida, são realmente muitas diferenças, né, de como se desenvolvia um projeto de hardware e software lá nos anos 80 e hoje em dia. Para tu ter uma ideia, por exemplo, o pessoal de hardware, né, eu já entrei fazendo software, mas o pessoal de hardware fazia seus esquemáticos no papel, por exemplo, né? Eu, quando entrei na Altus, eu recebi um PC de 4.77 MHz, né? Com 1 MB de memória, né? As nossas ferramentas de desenvolvimento, poxa, tu botava compilar uma versão do comando numérico, era meia hora para compilar e carregar, né? A gente tinha bastante folga, dava bastante tempo para tomar café, né? A outra coisa que mudou bastante, em 93 a Altus começou o seu esforço de fazer a ISO 9000.
ali nós começamos a desenvolver processos. Antes disso, os processos eram meio... Não estavam no papel, né, digamos assim. Todo mundo usava o bom senso. Os projetos eram de menor complexidade também. Hoje em dia, nós temos ferramentas, então, e processos que nos permitem fazer coisas de muito maior complexidade, né? Outra ferramenta que nós não tínhamos na época, que começou só lá em 96, 97 a se tornar mais popular e que ajuda muito, é a internet. A gente não tinha como pesquisar, por exemplo, componentes eletrônicos ou componentes de software pela internet. Existia um setor muito importante na empresa que hoje não existe mais, aqui, que se chama biblioteca. Com centenas de livros físicos lá, o pessoal de hardware lá ia pegar os datasheets, né, onde via os componentes eletrônicos. Aquilo era atualizado uma vez por ano. Você tinha um delay no mínimo de 1 ano para saber sobre os novos componentes que iam surgindo. Né? Sim, para fazer, por exemplo, Brunil, os módulos de medição de temperatura, termopar, a gente pegava o livro do Ômega lá, que é onde tem as escalas de todos os termopares, e transcrevia a escala para dentro do software, né? Então consultava o livro físico, né? Mesmo no começo da internet não tinha tudo que tem hoje, né? Outra coisa, Brunel, além da biblioteca, a gente tinha o setor de homologação no P&D, que tinha diversos catálogos de componentes. Os datasheets dos componentes todos a gente tinha dentro daqueles armários de ferro, assim, separados, para a gente poder ter acesso aos datasheets dos componentes que a gente usava, ou para pesquisar qual componente a gente poderia utilizar. Se usava muito papel, né? Hoje em dia a gente praticamente, com o seu computadorzinho ali, tem tudo, né, à sua disposição, não precisamos mais armazenar tanto papel, né? O processo mesmo, de como as coisas saíam do P&D para o industrial, matrizes DEPROM, era uma coisa bem trabalhosa, né? Ou seja, hoje houve uma grande otimização assim, do processo de desenvolvimento, nós temos um monte de ferramentas de apoio para desenvolvimento de software e hardware, equipamentos novos, osciloscópios, analisadores lógicos. Um analisador lógico, hoje a gente compra uma coisinha ali que às vezes custa menos de R$100, um analisador lógico de 5, 6, de 8 canais. Aí antigamente, se fosse comprar um desses caras aí, era coisa de, sei lá, $100 mil. Então, para tu ver como as coisas se tornaram mais acessíveis e mais fáceis, né, de certa maneira, e nos permitindo fazer coisas de muito maior complexidade hoje. Tu te lembra também daquele analisador serial que a gente usava para depurar o NetWolf? Sim. Aquilo tu não podia ser um cara meio fraquinho, ele pesava uns 40 quilos, e eu lembro de ter atravessado a Refap lá, andar nos 500 metros com aquele troço lá. Aquilo era um belo exercício de musculação, né? Dava uma dorzinha nas costas, né? Como é que a Altus se adaptou nesses últimos anos à indústria 4.0 e todas as suas mudanças? E qual é a visão do futuro? Tema importante até para destacar, porque acho que o grande elo, assim, o diferencial dentro também da inovação são as pessoas. Então é interessante ouvir o relato assim do Bruni, né, e tal, como ele também passou por várias fases dentro da empresa e foi flexível ao ponto de entender essas novas tecnologias, se adaptar, porque tem hoje mais facilidades, só que em contrapartida a gente está fazendo coisas muito mais complexas. Então, acho que um grande principal assim, desse elo de inovação que faz a Altus aí também evoluir é a questão das pessoas. Tem pessoas brilhantes dentro da empresa, nessa parte de desenvolvimento, assim, seja de produto, de engenharia, enfim, de todas as áreas. Então, essa capacidade de se flexibilizar, estar atento a esses pilares da indústria 4.0, essas novas tecnologias. Então, eu destaco bastante essa questão das pessoas. Isso, para mim, é fundamental ter pessoas ali que queiram participar, sejam impulsionadas por desafios, que é o nosso slogan, e que querem isso no dia a dia, porque isso faz com que a empresa consiga evoluir, né, chegar nos seus 40 anos e evoluir mais daqui para frente. Nós somos privilegiados de estar vivendo numa época que está acontecendo uma revolução. Nós estamos participando e nós somos atores muito importantes nessa revolução. Em especial porque quando a gente fala em indústria 4.0, tem muita coisa que está acontecendo, mas muitas das ações estão acontecendo em especial na Europa. Mas o Brasil ainda está bem atrás disso. A gente tem um papel fundamental aí
de auxiliar os nossos clientes a colocar eles terminar a terceira revolução industrial e começar a quarta, né? Ou já preparar em meio a essa terceira, preparar eles para essa quarta. Então isso é importante. E o mundo está mudando. Há um tempo atrás, o Augusto fez uma apresentação sobre a indústria 4.0 e lá mostra um gráfico que diz bem como é que vai ser o mundo no futuro. Cada vez mais a gente quer as coisas customizadas em massa, né? Então, as revoluções foram, à medida que elas foram acontecendo, elas foram massificando a produção de produtos. Hoje a gente quer que eles continuem sendo massificados e customizados. E eu sempre uso o exemplo da manufatura aditiva, né? A gente vai saber que que a quarta revolução industrial chegou o dia que a gente puder fazer um pedido pela internet e imprimir aquilo em casa. Tu pede um tênis e tu não vai mais comprar o tênis. Tu imprime o tênis na tua impressora em casa. Parece um devaneio. Mas, recentemente, quando eu estive visitando um parceiro na Suíça, eles me mostraram um projeto de uma impressora imprimindo um tênis inteiro. Já existe a tecnologia, basta aplicar ela. Então, a gente papel-chave para estar conectado a esses parceiros e estar se preparando para fornecer esse tipo de tecnologia para os nossos clientes. Como a gente está fazendo 40 anos, muitas das pessoas que vêm aqui têm um relacionamento bem assim profundo com a empresa. Eu queria saber de vocês o sentimento de vocês com relação a Altus. Começar pelo Bruno, que está mais tempo aqui, tem mais a falar. Tá certo. Bom, eu já estou mais da metade da minha vida aqui e tive muita satisfação, muito orgulho, né, de participar dessa empresa. Eu me desenvolvi muito, tenho certeza que ajudei muito a empresa também. Enquanto eu tiver energia e possibilidade, né, eu já passei dos 60 agora anos, né, então eu vou continuar aqui impulsionado aí pelos desafios. Tem uma coincidência, assim, sempre que fala de mim, da Altus, é que eu tenho 40 anos, eu fiz 40 anos esse ano e a Altus está fazendo 40 anos esse ano. Essa data aí de nascimento da Altus, em 1982, que é o mesmo ano do meu nascimento, é uma coincidência bem interessante. Então, eu levo a Altus aí são 20 anos de relacionamento com a Altus. Levo com muito carinho. Também que, como o Bruni, eu trabalhei em diferentes projetos, fazendo diferentes coisas, sempre com desafios. Quando a missão aqui é dada, nós fazemos ela acontecer. São 20 anos já, e eu imagino que vão ser mais alguns. Enquanto a Altus estiver por aí, eu pretendo estar aqui junto também. E contigo, Augusto, qual é o teu sentimento em relação a Altus? Ele é muito semelhante, né? Tanto que o Lima, como o Bruno comentou, a questão dos desafios, o meu perfil, eu gosto dessa dinâmica, assim, de fazer coisas. E na minha história dentro da Altus eu tive muito isso. E eu gosto disso, assim, de estar em constante aprendizagem, né? E a Altus me possibilita isso. Diariamente tem um desafio novo, às vezes pequeno, às vezes bem grande para resolver. Uma das coisas assim que eu penso a Altus faz uma coisa, acho que são poucas empresas que fazem no Brasil, que é desenvolver tecnologia, e principalmente num mercado bem específico de automação, e levar isso para o mundo. Então saber que a gente está entrando o nosso produto está rodando em vários países, né? Que nem semana passada a gente descobriu que está em Åland, que é uma ilha lá perto da Suécia, assim, né, que nunca imaginei na minha vida que existia, e o nosso produto está chegando lá. Isso agrega muito no dia a dia, assim, essa questão de saber que a tecnologia, eu tô trabalhando junto com várias pessoas, desenvolvendo tecnologia de automação que vai para vários lugares do mundo. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem que vocês quiserem falar para os nossos colegas, sintam-se à vontade. Aqui na Altus a gente tem que trabalhar, mas também tem que se divertir, e eu acho que tem sido, desde que eu estou aqui, um equilíbrio muito grande entre o esforço e a diversão, entre o aprendizado e a diversão. Então, a gente tem que se sentir realmente feliz, é o principal, né? Porque se não estiver feliz, a gente não consegue ficar tanto tempo por aqui. Sejam felizes, né? Se divirtam aqui enquanto trabalham. Queria dizer algo que ao longo desses 20 anos aí da Altus eu senti. Eu aprendi muito com todas as pessoas aqui da Altus. Eu acho que todo mundo tem muito a contribuir, e eu falo de coração que eu amo muito todas as pessoas que trabalham aqui na Altus. Então vai um beijo aí no coração para todo mundo que trabalha na Altus. Eu amo muito todos vocês.
Valeu, Lima. Muito obrigado. A empresa em si, ela não pode ser só uma engrenagem ali que cada um faz a sua parte. Precisa ter essa integração entre vários setores e a Altus tem atingindo aí resultados fantásticos devido a isso. Essa questão dessa integração que cada vez a gente desenvolve e está querendo mais ainda em relação a isso. É importante destacar, cada um dentro da empresa tem o seu papel fundamental para aquilo que a empresa está atingindo. A gente fala bastante de números, de vendas, de projeções, enfim, de faturamento, que a empresa está crescendo em 2 dígitos aí, pelo menos, né, ao ano, nos últimos 5 anos. Mas, assim, a grande parte desse trabalho, de quem está no back-office, que está ajudando, todas as pessoas colaboram para que a gente consiga atingir, né, esses resultados. Então, um agradecimento aí especial a todo mundo. A mensagem é que vocês também comemorem cada pequena conquista. Isso não pode se perder, não é comemorar, atingir X, fiz uma venda ou atingir X% de faturamento, mas comemorem as pequenas conquistas do dia a dia, porque a gente faz coisas fantásticas, né? A gente faz coisas muito complexas que são poucas empresas no mundo que fazem. Tem coisas que o Bruno comentou que, na verdade, a gente acredita que talvez a Altus seja pioneira. Legal, muito obrigado, Augusto. Queria agradecer a vocês pelo tempo despedindo de vir falar com a gente, pelo conhecimento e as histórias também que vocês trouxeram aqui para nós hoje. E muito obrigado por ter participado desse episódio com a gente. Prazer é nosso. Este episódio fica por aqui, mas fiquem ligados que nas próximas semanas traremos histórias sobre produtos, projetos e momentos marcantes desses 40 anos da Altus. Um abraço e até a próxima.